Bom dia, sejam bem-vindos à videoconferência da M. Dias Branco, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2024. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria, e Fábio Cefali, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, apenas para analistas e investidores. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, o áudio original em português pode ser silenciado clicando em Mute Original Audio na parte inferior da plataforma. A transmissão também está sendo realizada simultaneamente no YouTube, no endereço www.youtube.com/rimdias. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia a todos, bem-vindos à nossa divulgação dos resultados referente ao terceiro TRI de 2024. Bom, começando com os destaques, a receita líquida da M. Dias Branco alcançou 2,4 bilhões de reais no terceiro trimestre do ano. Quando nós olhamos para o acumulado dos primeiros 9 meses, a receita líquida já ultrapassa 7 bilhões de reais. O lucro líquido chegou a 469,5 milhões, entregando só neste trimestre 124,7 milhões de reais. Apesar do lucro líquido, na nossa visão, os números apresentados ficaram aquém do potencial da companhia. Entretanto, estamos tomando uma série de medidas para recuperar os volumes de venda, melhorar a performance de precificação, adequar patamar de SG&A e otimizar o custo também de transformação da companhia. Os resultados refletem um mercado mais competitivo, com pouca margem para precificação, dado o cenário inflacionário e corrosão de renda, e desvalorização do real, que impacta diretamente os custos de aquisição das matérias-primas importadas, que no nosso caso representam algo em torno de 60% de todo o nosso custo. O caixa fechou o trimestre com um saldo de 2,1 bilhões de reais, com geração de caixa no período de 67,2 milhões. Isso nos leva a um nível de endividamento bastante equilibrado, com 82,7% da nossa dívida no longo prazo, com o rating AAA reafirmado pela Fitch pelo 7º ano consecutivo. A empresa segue focada na estratégia de lançamentos e novidades para o consumidor. Destacamos o cookie maltado Black da Piraquê, o cookie goiabinha também da Piraquê. No mercado de massas, a M. Dias Branco apresentou este ano um lançamento inovador, o lamen zero fritura e com 25% menos sódio, que já está no portfólio das marcas Adria, Isabela, Richester, Treloso, e entrará no portfólio de outras marcas agora em 2025, inclusive com uma distribuição no norte e nordeste do país. Bom, eu vou passar a palavra para o Fábio Cefali seguir a apresentação, nosso diretor de RI, e aí eu volto depois com vocês para a sessão de Q&A. Fábio, por favor. Bom dia a todos. Gustavo, obrigado pela introdução. Antes de entrar nos detalhes, eu gostaria de passar aqui por alguns ajustes
que foram feitos a partir desse trimestre no nosso modelo de divulgação dos resultados. Então, nesse slide aqui, eu vou mostrar a abertura nova a partir desse TRI. Então, começando pela receita líquida, que começa a ser divulgada em 3 grupos de categorias. O primeiro grupo é o que a gente chama de produtos principais, que engloba 3 categorias: biscoitos, massas e margarinas. O segundo grupo de categorias, que a gente chama de moagem e refino de óleos, engloba também 3 categorias: a farinha de trigo, farelo e as gorduras industriais. E o terceiro grupo, que são as adjacências, lembrando que esses são os produtos com alto potencial de crescimento, com preço médio mais alto e com margens mais altas, que engloba uma série de categorias, como os bolos, os snacks, as misturas para os bolos, torradas, os produtos saudáveis, como os produtos da marca Jasmine, Fit Food, e molhos e temperos. O segundo ajuste foi com relação à abertura de preço médio e volume. A gente passa a fazer essa abertura na receita líquida total da empresa, que engloba, que é a soma desses três grandes grupos. O market share e a capacidade de produção, juntamente também com a utilização da capacidade, são informações que passam a ser divulgadas de forma anual. Então, na divulgação do quarto trimestre, nós vamos divulgar esses números: o market share de biscoitos, massas e farinha, e a capacidade de produção e a utilização de capacidade. O custo dos produtos vendidos, a gente passa a divulgar seguindo essa abertura. O primeiro grupo é o que a gente chama de matéria-prima, e aqui a gente tem trigo, óleo de palma, açúcar, cacau, entre outros insumos, embalagens, mão de obra, gastos gerais de fabricação, depreciação e amortização e o custo das mercadorias vendidas. E para concluir essa parte, as curvas com os preços das commodities, elas passam a ser divulgadas com as informações do mercado, tanto para o trigo quanto para o óleo de palma. Então, a partir do terceiro TRI, esse é o modelo que a M Dias passa a adotar para a divulgação dos próximos períodos. Entrando agora no detalhe dos resultados, começando pelo capítulo de mercado e receita líquida. A primeira informação aqui é referente aos mercados. Aqui, então, a gente não está falando dos números de M Dias, mas sim dos números dos mercados de biscoitos e massas. Então, o mercado de biscoitos, eu vou começar por biscoitos. O mercado de biscoitos, em termos de valor vendido, apresentou estabilidade ano contra ano e um crescimento de 6% versus o segundo TRI de 2024. Os volumes cresceram nas duas comparações, 1% na comparação com o ano passado e 5% versus o segundo trimestre. As unidades vendidas também cresceram. O preço médio do mercado retraiu 1% versus o ano anterior e versus o TRI anterior subiu 1%. O mercado de massas cresceu versus o ano passado e se manteve estável na comparação com o segundo trimestre, em termos de valor. Em termos de volume vendido, houve um crescimento de 5% versus o ano passado e ficou estável comparando com o segundo TRI. As unidades vendidas cresceram versus o ano passado e retraíram 1% versus o 2T. O preço médio caiu 4% versus o ano passado e ficou estável na comparação com o segundo trimestre. Essa queda de 4% do preço de massas, quanto a queda de 1% do preço de biscoitos, tem relação com a queda do preço da commodity, aqui principalmente o trigo, que aconteceu ao longo dos últimos 12 meses, que a gente vai entrar no detalhe um pouco mais adiante.
Indo agora para os números de receita, volume e preço médio da M. Dias Branco, e aqui são os números consolidados da nossa receita. Como o Gustavo colocou na abertura, tivemos um faturamento líquido total no TRI de 2,4 bilhões, no acumulado do ano de 7,1 bilhões, que representou no TRI uma retração de 12% da receita líquida e no acumulado do ano de 11%. Os volumes retraíram 7%, de 451 mil toneladas para 419 mil toneladas, na comparação trimestral, e no acumulado do ano cresceram 1%. Então, houve crescimento de volume no acumulado do ano. O preço médio, seguindo o preço das commodities, retraiu 6%, do 3T23 para o 3T24, e apresentou aqui um crescimento de um dígito alto do segundo trimestre de 24 para o terceiro trimestre de 24. No acumulado do ano, o preço médio cai 12%. Seguindo agora para a seção de custos e despesas. Então, esses dois gráficos representam o preço da commodity em dólar no mercado, à esquerda o trigo, medido em dólar por tonelada, e à direita o óleo de palma, também medido em dólar por tonelada. Então, o que a gente observa aqui no horizonte um pouco maior de tempo é que desde 2023, ali a partir de junho, julho, o trigo apresentou uma tendência de queda, né, até meados do segundo trimestre desse ano, quando subiu, indo de 213 dólares por tonelada para 279 dólares por tonelada, e desde então tem mantido um patamar próximo dos 260 dólares por tonelada. Houve muita volatilidade nesse momento, nesse período entre março e junho, no preço dessa commodity. O óleo de palma apresentou aqui nos últimos 12 meses um comportamento um pouco mais regular, comparando com o trigo, lembrando que o óleo de palma é a segunda maior commodity utilizada pela M. Dias, mas no final do terceiro trimestre apresentou um comportamento de alta, né? Começamos o TRI com óleo de palma ali próximo de 1.097 dólares por tonelada, e o encerramento do trimestre, dados de mercado, 1.255 dólares por tonelada. Principal, aqui sempre uma combinação de fatores, mas o principal fator aqui, na nossa visão, foram as questões climáticas na América do Sul, lembrando que, juntamente com a Ásia, a América do Sul é um dos grandes produtores mundiais de óleo de palma. Partindo agora para a visão de custo variável, custo fixo, margem bruta e preço médio ao longo dos últimos trimestres e também no acumulado, né? Seguindo o que nós vimos no slide anterior de queda das commodities nos últimos 12 meses e alta nos últimos meses, é o que nós observamos aqui nessa primeira linha dos custos variáveis, que do terceiro TRI 23 até o 2T24 foi um comportamento de queda, mas em função da alta dessas duas commodities, do trigo e do óleo de palma, e também da desvalorização do real, o custo variável foi de R$ 2,7 por quilo para R$ 3 por quilo. Os custos fixos, também na medição por quilo, estavam com comportamento de estabilidade de R$ 1 até o primeiro trimestre desse ano, com os volumes que foram produzidos e vendidos no segundo TRI, nós conseguimos diluir mais o nosso custo fixo, ficando com o custo fixo por quilo abaixo de R$ 1, mas em função dos volumes, que, como o Gustavo colocou na abertura, foram aquém do esperado e do nosso potencial, houve uma menor diluição de custo fixo, e a gente terminou o TRI com R$ 1,1 por quilo nesse trimestre. Isso tem um impacto direto na margem bruta, né, que à medida que nós tivemos uma redução do custo variável ao longo dos últimos trimestres e estabilidade do custo fixo,
a margem bruta aumentou, né? Teve uma pequena retração no segundo trimestre e uma retração um pouco maior no terceiro trimestre, pelos fatores já mencionados com relação ao custo, pela questão dos volumes abaixo do esperado e também pela redução do preço médio na visão ano contra ano, R$ 6,1 por quilo no ano passado e R$ 5,7 por quilo nesse ano. No acumulado do ano, a tendência foi praticamente a mesma, uma redução de custo variável, estabilidade de custo fixo, expansão da margem bruta, né? Ao mesmo tempo que houve retração de preço médio. Passando agora pelas despesas, na medição de SG&A, que são as despesas com vendas e as despesas administrativas, em termos relativos, que é quanto essas despesas representam da receita líquida total da empresa, e também em termos nominais em milhões de reais. Então, olhando aqui até o final do ano passado, nós estávamos mantendo uma despesa em termos percentuais entre 20% e 21%, né? Lembrando que ao longo dos últimos anos, várias iniciativas foram feitas para redução do SG&A como percentual da receita líquida e essas reduções de fato apresentaram resultado, mas nos últimos 2, 3 trimestres as despesas acabaram pesando um pouco mais na receita líquida total. Não por uma questão de resultado nominal, que é o que a gente observa aqui, né? Até olhando o terceiro TRI desse ano, o SG&A totalizou 553 milhões de reais, até um pouco abaixo do que foi feito no ano passado, aqui por dois motivos, né? Houve uma retração de volume, que também tem relação direta com as despesas variáveis, mas também uma série de iniciativas que nos permitiram compensar ou até anular a inflação do período, né? Mas em função da queda do preço médio e da receita, o SG&A ainda teve um peso superior aos 20% e 21%, somando aqui 23% nesse TRI. No acumulado do ano, em termos nominais, é praticamente uma estabilidade, 1,647 milhões no ano passado, 1,686 milhões nesse ano, mas em função da queda do preço médio e da receita líquida, esse SG&A pesou um pouco mais no resultado total. Passando agora para a margem EBITDA e para o EBITDA nominal, encerramos com a margem de 9,5%, aquém do potencial da M Dias, um resultado nominal de 229 milhões de reais, abaixo também do que foi registrado no ano passado. No acumulado do ano, margem de 11,8%, abaixo dos 12,3% do mesmo período do ano passado, e também uma leve retração no resultado nominal. O lucro líquido, em linhas gerais, acompanha a tendência do EBITDA, tanto em termos relativos quanto em termos nominais. Encerramos o período com 5,2% de margem líquida, 125 milhões de reais em termos nominais, praticamente uma estabilidade de margem líquida ano contra ano no acumulado, e em termos nominais de 557 milhões para 470. Passando agora para a geração de caixa, dívida e os investimentos. Geramos 67 milhões de reais de caixa operacional nesse trimestre, 417 milhões de caixa operacional no acumulado do ano, contra 973 milhões no ano passado no TRI e 1,5 bi no acumulado do ano. Houve um consumo de capital de giro próximo aos 188 milhões de reais nesse trimestre e 458 milhões no acumulado do ano. Vamos ver agora no próximo slide em qual linha ocorreu esse consumo de capital de giro. Esse consumo foi concentrado na linha de estoques, aqui a medição em número de dias. A gente teve 77 dias de cobertura de estoque no terceiro TRI do ano passado, 84 no segundo TRI desse ano e 108 dias no encerramento desse trimestre. Basicamente,
essa maior cobertura de estoques vem dos volumes vendidos abaixo do que foi abaixo do esperado, e também tem o impacto da alta das commodities em dólar e da desvalorização do real no período. Por outro lado, a linha de fornecedores apresentou melhoria na comparação com o TRI anterior, mais um dia, e de mais 7 dias na comparação com o ano passado. Então, isso aqui demonstra que nós mantemos o foco na geração de caixa e nas melhorias que estão disponíveis, tanto no resultado, mas também na geração de caixa da empresa. Em termos na linha de clientes, que são os recebíveis, foi uma estabilidade aqui na comparação com o TRI passado e um leve aumento na comparação com o ano passado. Passando aqui para a alavancagem, pelo quarto TRI consecutivo, nós fechamos o período com uma posição de caixa líquido. Isso significa que a empresa, no balanço do terceiro TRI, tinha mais caixa do que dívida, né? Com um caixa 29 milhões de reais acima da dívida, né? Caixa bruto foi superior aos 2,1 bilhões de reais no fechamento do terceiro TRI. E pelo sétimo ano consecutivo, nós tivemos o rating AAA perspectiva estável, reafirmado pela Fitch. A nossa dívida está quase toda no longo prazo, 82,7% no longo prazo, e apenas 26% com vencimento no ano que vem. Em termos de investimentos, foram investidos 85 milhões de reais nesse trimestre, com foco em máquinas, equipamentos, e o principal destaque aqui é o que o Gustavo colocou no início aqui do call, que foi o Lamen não frito, que foi lançado entre o segundo e o terceiro TRI desse ano. E no acumulado do ano, investimos 198 milhões de reais, 12% abaixo do ano passado. Lembrando que no ano passado fizemos investimentos relevantes em tecnologia da informação para a implantação do SAP, que aconteceu no primeiro trimestre de 2024. Reafirmando a nossa estratégia de crescimento com rentabilidade, foco nas outras categorias que chamamos de adjacências no novo modelo de divulgação, as oportunidades que temos com as exportações e com a Las Acacias no Uruguai, e talvez o destaque agora desse momento foi a consolidação da estratégia comercial, que anteriormente havia uma divisão de defesa e ataque, lembrando que defesa engloba as regiões norte e nordeste, ataque sul, sudeste e centro-oeste, e nós recentemente consolidamos essas duas frentes numa única diretoria comercial em nível nacional. E mantemos o programa de produtividade e eficiência em curso na empresa. Essas são as alavancas de crescimento, esses são os habilitadores de crescimento, nós já passamos por isso nos últimos trimestres e temos total confiança de que são alavancas e habilitadores importantes e contundentes para a recuperação dos nossos volumes, o cross-selling, priorizando principalmente essas marcas, Jasmine, Piraquê, Vitarella, Fina em farinha de trigo, a inovação nos biscoitos, nos saudáveis, tem coisas muito boas acontecendo também nos saudáveis, em massas com lamen não frito, as marcas exclusivas no cash and carry, que atende o consumidor que busca produtos com um outro patamar de preço, marketing, excelência comercial, JBP, a gestão da receita, nível de serviço, tem apresentado resultados muito bons nos últimos trimestres, e toda a transformação digital. Passando aqui, reafirmando o que foi colocado pelo Gustavo aqui no início, foram resultados aquém do potencial da M. Dias, um cenário competitivo intenso, sinais dos varejistas reduzindo os níveis dos estoques, né?
vis-à-vis o contexto atual de taxa de juros, volatilidade muito grande das commodities, principalmente ali no momento entre o segundo trimestre desse ano e o terceiro trimestre, junto com a desvalorização do real, né? E mais do ponto de vista interno, né? Nós, assim, dado esse contexto, não chegamos a uma formação adequada de preço, volume e margens, né? Como foi observado no slide que nós mostramos de receita líquida, volume e preço médio. Essas são as ações que já estão em curso para a recuperação dos volumes vendidos e da rentabilidade e lucratividade da empresa, a consolidação do time comercial em uma única diretoria. Então, estamos descontinuando a abordagem de ataque e defesa. Não significa que não vamos explorar as oportunidades de crescimento acelerado na área de ataque, onde a M. Dias Branco tem uma participação de mercado inferior ao que nós temos na área de defesa, que são as regiões norte e nordeste. Organização da estrutura comercial, algo que está em curso. Colocamos no earnings release a redução de algumas posições na empresa, entre mão de obra própria e terceirizada, a criação de um time que a partir de agora está integralmente focado no food service, né, que é um campo que a M. Dias tem muita oportunidade de crescimento, e vamos entrar nesse mercado de uma forma bastante organizada e focada. Os ajustes na malha logística de produção e de distribuição, de modo a reduzirmos o nosso custo de transformação e também de entrega dos produtos. A alocação do time de gestão de receita, e gestão de receita engloba também precificação, na vice-presidência de investimentos e controladoria, que é ocupada pelo Gustavo, e também a revisão nesse momento da nossa política de preços, o fortalecimento das exportações, principalmente nos mercados que a M. Dias já atua, né? Então tem muita oportunidade aqui de alavancarmos essa receita, a consolidação de um time integralmente focado em excelência comercial, e aqui acho que o principal ponto é o go-to-market, né, que é como chegamos aos nossos clientes, e todo o esforço contínuo e coordenado para a redução do SG&A. Partindo aqui, passando pela agenda de ESG, esses são os principais indicadores: consumo de água, reuso de água, perda de insumos, desperdícios, mulheres na liderança com resultados positivos, frequência de acidente de trabalho, também houve redução, as compras de fornecedores locais. Acho que assim, aqui vale um destaque também: houve um aumento do consumo de água no trimestre, né, comparando com o ano anterior, que tem uma relação total com um menor nível de volumes vendidos, e, consequentemente, tem um impacto também no volume de produção, né? Então, isso a gente acabou diluindo, também tendo uma menor diluição desse indicador em função dos volumes vendidos. Então, eu encerro aqui a parte da introdução, e agora a gente pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão, Raise Hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no botão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Palhares, do Santander. Sr. Guilherme, seu microfone está liberado. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fábio. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Primeiramente, parabéns pela coragem de fazer a reestruturação do release, mesmo em um trimestre desafiador. Passam, acho que é um pouco da questão, né, qual o nível máximo de informação para tentar estabelecer uma competição mais equivalente no setor, né? Então, parabéns pela coragem de fazer isso nesse momento.
Queria explorar com vocês um pouquinho dessa reestruturação de zona de ataque e defesa, o porquê que vocês decidiram descontinuar um pouco dessa segmentação e tentar entender um pouco, acho que o Fábio comentou agora sobre o desenvolvimento do mercado de food service. O que que vocês estão vendo de oportunidade aí, onde a empresa está hoje e por que fazer isso agora? Oi, Guilherme, bom dia. Aqui quem está falando é o Fábio. Bom, primeiro eu gostaria de te agradecer aqui pelos comentários. E assim, implantamos esse novo modelo de divulgação, assim, pensando no bem da empresa, né? E aqui os interesses estão totalmente alinhados entre empresa, acionistas controladores, acionistas minoritários e executivos, né? Então, a gente tem bastante confiança de que esse foi um movimento, como você colocou, que demanda foco, coragem, e que vai ser benéfico para todos os públicos que acompanham a M Dias e que investem na M Dias, né? Com relação à reestruturação, né, em termos de defesa e ataque, acho que, assim, primeiro ponto, né, o que isso não significa? Não significa que deixaremos de aproveitar as oportunidades de crescimento mais acelerado fora das regiões Norte e Nordeste, né? Norte e Nordeste, onde temos uma participação de mercado que supera os 50%. Tem muita oportunidade em São Paulo, nos estados do Sul, no Centro-Oeste, mas nós entendemos que precisamos, nesse momento, mais do que ter duas grandes regiões, é entender e diagnosticar cada mercado, né, de uma forma um pouco mais granular. E a partir desse entendimento, assim, essa grande divisão de ter duas regiões comerciais acabou perdendo um pouco o sentido, né? Vou passar ao Gustavo, que é complementar. Oi, Guilherme, obrigado pelas tuas palavras. Realmente foi a mudança do modelo, a gente já vinha querendo fazer, mas realmente é mais complicado quando você tem um trimestre de resultado não tão bom, né? Então, mas enfim, acho que passo dado. Só para complementar um pouco o que o Fábio falou, assim, a ideia é otimizar, a gente otimiza a estrutura fazendo isso, a gente consegue padronizar melhor os processos comerciais de execução comercial quando você tem as duas áreas unificadas, a gente ganha mais a agilidade na implementação do modelo de atendimento. Então, a gente entende que essa mudança vai simplificar um pouco e a companhia está apostando muito na aceleração desse processo com essa unificação. Quer dizer, o modelo de sucesso já implementado aqui na área de defesa, ele deverá fluir de uma forma melhor, com o mesmo gestor também atuando no ataque. Então, acho que é por aí. Fábio, se me permite, já entrando no food service, eu acho que a gente ganha muito, Guilherme, a gente trouxe um diretor com bastante experiência na área, de uma das quatro maiores trading companies globais, com muito conhecimento específico. A gente entende que a M Dias trabalha com vários produtos que têm fit comercial para esse canal. Então, a gente tem as gorduras, as margarinas, temos as massas, a própria farinha. Quer dizer, tem um mercado gigantesco a ser ainda explorado pela M Dias. Por não ter uma área específica, a gente acabava não dando foco que esse mercado exige, né? O tamanho do mercado é um tamanho bastante relevante. E aí muda muita coisa, muda a dinâmica de precificação, por exemplo. Não dá para a gente precificar os branded items, né? Os produtos acabados com mais industrializados, com marca, da mesma forma que eu precifico, por exemplo, gordura para B2B e farinha. Outra coisa importante existe uma necessidade de você pensar também em novos produtos para atender especificamente aquele canal. Não dá para ser uma coisa meio que padronizada. Tem muita coisa a ser desenvolvida, inclusive juntamente com clientes, em composição, fórmula, até embalagem para você mandar para o transporte e para você mandar para o cliente específico do B2B. Então, é um business diferente, que requer uma atuação diferente, por isso a gente entendeu que
Se de fato a companhia quer e aproveitar as oportunidades nesse setor, deveria se especializar ainda mais. Essa é a ideia que está por trás, Guilherme, da criação dessa área de food service, tá bom? Fábio, não sei se você quer complementar alguma coisa. Não precisa, Gustavo, obrigado. Gustavo, se puder só fazer um follow-up. Hoje imagino que esse canal seja bastante atendido pelo cash, né? À medida em que você troca, para esse modelo, talvez de atendimento direto, não sei se eu entendi direito, se realmente vai ter um atendimento direto e uma rota direta da empresa nesse canal. Se você puder passar um pouco do que você pensa do ponto de vista da tua relação com o canal já existente, né? Qual o nível de canibalização que vocês estão esperando? Já tem alguma análise nesse sentido? Obrigado. Oi, Guilherme. Bom, a gente entende que não deverá ter, por isso que a gente está fazendo uma mudança, vamos falar acho que um pouco disso mais na frente, sobre até na área de pricing em si. Existe uma conexão muito grande com reuniões semanais entre o nosso head aqui do Food Service, que é o Daniel, com o nosso diretor de pricing, Rodrigo Zaia, juntamente com o próprio Cláudio Dias Branco, que é responsável pelos moinhos, porque a dinâmica de precificação é completamente diferente, né? Até porque quando você fala de food service, são produtos menos valor agregado, com mais conexão com o mercado volátil das commodities e do câmbio, né? Ele envolve, eu acho que tem alguma correlação com o cash, mas também tem mercado que não necessariamente compra do cash. Eu vou dar um exemplo das indústrias, né? Tem grandes indústrias brasileiras que podem passar a comprar produtos do food service M Dias que não necessariamente compram no cash. Até porque mais uma vez, tem muita formulação que a gente faz ad hoc para o cliente, é fato que você não consegue fazer no cash and carry. Então, eu diria que é mais especificação, a gente tem um trabalho de trazer os clientes para a companhia, desenvolver receitas, quando você olha para esse mercado de food service, de forma conjunta, tem uma série de serviços atrelados a esse canal que ele não vai encontrar no cash and carry. Além disso tudo, essas características que, na minha visão, são bem distintas do que você tem no cash, você tem também uma precificação específica e com muito cuidado para que exatamente não entre nesse processo de canibalização, tá certo? Obrigado, Gustavo. A próxima pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of America. Senhora Isabela, seu microfone está liberado. Obrigada, bom dia, Gustavo, bom dia, Fábio. Eu queria falar um pouco, talvez, do diagnóstico que vocês fizeram para desenhar essas medidas que vocês anunciaram, como talvez as medidas que têm que ser feitas aí para botar a companhia no curso de novo, né? Acho que, principalmente dessa discussão da inadequação da receita líquida, né, da equação de preço e volume, o que foi identificado, assim, onde estava, vamos dizer assim, a falha na estratégia? Era um pouco da leitura da concorrência, era a leitura do canal, era a leitura do estoque no nível do varejista, assim, onde que vocês acham que houve uma falha aí exatamente na composição dessa equação de receita, e aí, dentre as medidas que vocês anunciaram, acho que chama um pouco de atenção para o nosso lado aqui. Primeiro, a mudança, né, da vice-presidência que vai tocar a estratégia de preço da companhia, saindo, acho que do comercial, indo, né, para você, Gustavo, e se isso é uma medida permanente, se isso é uma medida temporária, e qual que é exatamente o por trás, né, dessa tomada de decisão. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Oi, Isa, obrigada pela tua pergunta. Primeiro, vou começar pelo final, se é uma medida permanente ou não. Assim, a gente não tem nenhum compromisso com erros. Se eventualmente a gente perceber que a gente deva revisitar o processo, nós vamos revisitar. Faz parte do processo evolutivo. Eu acho até que eu não usaria uma palavra falha na estratégia. Eu acho que não tem a ver com falha. Estou mais olhando para um processo de evolução natural.
O mercado, a estratégia continua a mesma, a gente acha que a companhia continua entendendo que há oportunidades de crescer mais no Brasil, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A gente entende que tem oportunidades de entrada em novas categorias, seja através de aquisição, através de P&D. Lançamos agora o Lama e Não Frito, é um exemplo disso. Tem muita coisa, estamos evoluindo bastante, né, alguns lançamentos que vocês vão tomar conhecimento na área de saudabilidade também. Então, tem oportunidades em novas categorias, continuamos entendendo que é um caminho, e mais na frente, não agora, entendemos também que faz sentido a gente partir para a internacionalização. Isso tudo seguindo aquele nosso viés de crescimento com rentabilidade. Então, eu não acho que tem falha de estratégia, tem algumas correções de rota em função do mercado muito mais volátil. Vocês têm acompanhado a questão macro, a flutuação de câmbio, inflação corroendo um pouco a renda, e obviamente o mercado está muito mais sensível. Quer dizer, a gente tem tentado repassar preço em função do aumento dos custos, câmbio batendo ali os R$ 6, quando no ano passado estava abaixo dos 5, então tem um efeito importante, e o que a gente está vendo é um mercado mais difícil, mais elástico, mais sensível à precificação. Então, o radar aqui exige muito mais precisão no processo. Então, acho que é um pouco disso, tá? Eu iria muito mais nessa visão de evolução, estar atento, repensar processo, e nenhum compromisso com erro. Quanto à segregação, acho que é muito mais uma questão de separar um pouco do que é estratégia de precificação com execução. Quando você bota essa função no comercial, a coisa acaba se misturando um pouquinho, e obviamente quando você separa, você cria uma certa independência, tá certo? E aí você consegue, assim, no nosso caso, a gente está fazendo algumas coisas diferentes. Então você tem um maior controle dos investimentos, vamos dizer assim, atrelado. Eu falo investimentos comerciais, né? Entram as verbas comerciais, os contratos, as bonificações, mais atrelado à performance de sellout dos clientes. A gente está fazendo uma avaliação mais profunda dos canais, revisando o mix. Tem uma mudança estrutural no processo de pricing ligada às farinhas, margarinas e food service, um preço mais dinâmico, com visão de commodity, com reunião semanal. Investimentos também no mercado com base em margem de serviço do cliente. A gente está intensificando a gestão de preço baseado, usando as ferramentas de mercado Nielsen, Scantec, nível de UF, canal, marca. Mas acho que diria que o ponto principal disso é dar um pouco de independência ao processo e deixar a área comercial mais livre para a execução no dia a dia, no mercado. Acho que essa é um pouco da ideia. Fábio, você quer complementar? Pode passar para a próxima pergunta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Senhor Gustavo, seu microfone está liberado. Bom dia, Gustavo, Fábio. Obrigado pelas perguntas. Pessoal, são duas do meu lado aqui. A primeira é sobre essas ações corretivas que vocês mencionaram no resultado. E talvez focando mais no tempo em que elas aconteceram, né? Então eu queria tentar ouvir de vocês um pouco em que momento do tempo vocês perceberam que foi no final do segundo tri, foi no começo do terceiro, que vocês precisavam fazer essas mudanças, né? Mais para eu entender se isso já está incorporado aqui no resultado do terceiro tri, ou se a gente pode esperar alguma coisa mais para o quarto. E aí, ainda em cima desse tema de ações corretivas, eu queria ouvir um pouco do que podem ser esses próximos passos para a gente vislumbrar um pouco até quando vai, né, esse período de ajuste um pouco mais intenso, né? Imagino que seja um processo de melhoria contínua, mas a mudança maior deveria acontecer ainda em 2024, ou se pode escorregar alguma coisa para 2025. Essa é a primeira pergunta, pessoal. A segunda, relacionada aos estoques no varejista, essa dinâmica de redução de estoque no varejista aconteceu também no ano passado, né? E no ano passado vocês até abriram o número de dias do estoque que vocês tinham, né, no varejista. O que eu queria ouvir de vocês é se a magnitude desse ajuste é comparável com a que a gente viu no ano passado, ou se a gente consegue diferenciar a magnitude de algum jeito aqui do que a gente viu no ano passado.
E ainda em cima disso também, tentar entender se existe um cenário onde esse final de ano vai ser mais apertado estruturalmente nas negociações com os varejistas. Então, eu queria ouvir de vocês se, de alguma forma, a mudança de canal ao longo dos últimos anos faz com que esse ajuste de estoque no varejista seja mais relevante de agora em diante. Obrigado, pessoal. Oi, Gustavo. Bom dia, é o Fábio. Eu vou começar aqui com a segunda pergunta. De fato, com relação aos estoques que você fez, vimos alguns sinais, né, de que os varejistas estão operando com níveis menores de estoque, né? Acho que isso tem uma relação relevante com o cenário atual de taxa de juros, né? É cedo ainda para dizer se esse nível se assemelha ou não ao que nós vimos no terceiro tri do ano passado, né? Mas fato é que, assim, temos sinais claros de que isso realmente está acontecendo, né? Agora, assim que tivermos alguns, talvez, números adicionais, se fizer sentido, a gente pode sim compartilhar no momento oportuno. Eu estava indo na questão das ações aqui, corretivas. Bom, quando você pega o ano, né, a gente viu que teve uma retração do preço das commodities, teve também uma retração do preço médio. Por isso que a nossa receita ela teve uma retração importante. Por outro lado, quando você pega a margem bruta, né, o Fábio acho que apresentou lá ano contra ano, ela expande. Mas, no nosso caso, com a retração da receita líquida, algumas coisas ficaram, quando você pega a relatividade, desproporcionais. É o exemplo do SG&A. Você lembra lá, depois daquele nosso projeto em 20, um pouco do 21 Multiplique, a gente trouxe esse SG&A da companhia, ele sempre foi ali próximo, chegou a 26% da receita líquida. Em algum momento, a gente entendeu que deveria revisar, e a gente trouxe esse SG&A para algo próximo de 20% da receita líquida. Agora aconteceu alguma coisa, o cenário mudou, a receita retraiu, e esse DNA, relativamente falando, porque em termos absolutos não há nenhum descontrole, pelo contrário, a gente está com esse DNA em números absolutos até menor do que foi ano passado, né, nesse trimestre. O Fábio mostrou isso. Então, não é que tem descontrole, mas nós precisamos readequar esse novo patamar o SG&A é o novo patamar de receita. Assim que a receita evoluir, responder, mercado melhorar, obviamente a gente começa a ter mais liberdade para investir mais dentro das linhas de SG&A. Enquanto isso, é a readequação, ou seja, a gente precisa fazer o que está ao nosso controle, tá certo? Esse é o conceito. Começou quando? Começou desde o início do ano, a gente percebeu que estava um momento mais desafiador, intensificou no tri passado. Nós não estávamos satisfeitos com a entrega já desde o ano do trimestre passado. Se você vê, inclusive, o DNA cai um pouco, tri contra tri, isso já é um pouco do reflexo que a gente já começou a fazer lá no segundo tri, para esse tri, mas obviamente que as mudanças maiores vão acontecer para frente. Eu diria que para o quarto tri e para 2025, sim. Tem algumas medidas que a gente, infelizmente, não pode divulgar ainda, a gente vai divulgar à medida que elas forem se realizando, mas em relação ao timing que você perguntou, Gustavo, sim, elas devemos ter mais reflexo em ajuste de SG&A no quarto e em 2025 também. Tá certo? Obrigado, Gustavo e Fábio, tá super claro. Gustavo, só para eu complementar aqui, as ações que a gente colocou na apresentação, assim, 100% delas estão em curso, mas talvez descendo num nível de detalhe, até para exemplificar, nós congelamos 100% das vagas abertas na empresa, postergamos, reduzimos despesas discricionárias, serviços de terceiros, consultorias, né? Adequamos os investimentos de marketing, né? Sem perder o foco nos lançamentos, nos saudáveis, no lamen não frito, nos biscoitos da Piraquê. Então, realmente foi um processo de adequação, né? Frente ao cenário atual de preço e receita, e otimizamos a estrutura, né? Então, assim, só para
para passar aqui para vocês assim alguns exemplos assim mais concretos de coisas que já estão sendo executadas. Boa, Fábio, obrigado. A próxima pergunta vem do Sr. Lucas Ferreira, da JP Morgan. Sr. Lucas, seu microfone está liberado. Olá, pessoal. Bom dia, espero que vocês estejam me escutando. A minha primeira pergunta é sobre matérias-primas. Como a gente viu vocês apresentaram aí no começo, houve um incremento da linha de estoques e, pelo que eu vi no ITR, isso é praticamente tudo de matérias-primas, né? Então, minha pergunta é se isso é só uma função preço, das matérias-primas subindo, ou se vocês também estão incrementando os estoques, por algum motivo estratégico, conseguiram comprar bem, enfim, se pudessem comentar, como é que vocês veem a linha dos custos evoluindo nos próximos trimestres, e em função disso, aí voltando à discussão para a receita, enfim, o Gustavo estava falando sobre, né, um novo patamar de receita, imagino que isso é mais uma frase para o curto prazo. Em linhas gerais, como é que vocês pretendem fazer com que a receita volte a subir, né? Vocês acham que o mercado volta a melhorar, mas você acha que isso é uma função do consumidor? Você acha que os estoques estão muito baixos, deveriam subir? Ou vocês acham que, né, o preço deveria recuperar aí, em algum momento a empresa e a indústria fazer uma nova rodada de preço? Ou seja, de onde vai vir essa recuperação de receita, né? Mais lá do volume, e aí o que é o driver? E se preço poderia ser uma parte da equação também. Obrigado. Oi, Lucas, obrigado pela tua pergunta e você levantou um ponto importante. Acho que não é nem corrigindo aqui a fala, não é nem um novo patamar, é o patamar atual, né? Se eu estou com um patamar atual, eu tenho que readequar, eventualmente, como eu falei no passado, a receita crescendo, a gente acredita que sim, o SG&A normaliza. Eu acho que tem algumas questões, assim, tem uma questão, o Fábio comentou, do varejo, o varejo está pressionado pelo custo financeiro do Brasil, a taxa Selic aumentando, isso gera, está claríssimo, as negociações estão cada vez mais duras, principalmente com os varejistas de capital aberto, acho que vocês vão ter a oportunidade de acompanhar as discussões ali até dezembro, então a preocupação está cada vez maior, está tendo uma retração no sell-in. A notícia boa é que você não está vendo nenhum pico no sell-out, mas também nenhuma retração no sell-out. O mercado, o Fábio mostrou, não sei se você lembra ali, crescendo o mercado de biscoito e 4 o mercado de massa. Então, retração no sell-in, mas eu diria que o sell-out está estável. Isso é uma boa notícia, porque sell-out retraindo é uma preocupação grande e não é o que está acontecendo. Grandes volumes, mas também não tem retração. Então, isso acho que é um ponto positivo. Mas é um mercado consumidor mais sensível a preço. Isso está cada vez mais claro para a gente. A elasticidade aumenta muito quando você precifica. Então, por isso que estamos fazendo uma revisão em todo o processo de precificação para que a gente seja mais assertivo nessa relação preço e volume. Mas está muito mais elástico. Então, tem essas duas questões ali, varejo mais restritivo em função de custo financeiro, consumidor mais sensível a preço, então a colocação de preço daqui em diante tem que ser feita com muito mais cuidado, mas também a gente acredita que a companhia pode evoluir muito ainda em execução. A gente visitando o mercado, as oportunidades são claríssimas, então tem vários projetos em curso de GTM, estamos criando torre de controle por canal, por cliente, tem um planejamento integrado evoluindo bastante, nível de serviço, estamos revisando estrutura organizacional, estamos revisando malha fabril, tem uma alavanca importante de inovação, então tem um problema do varejo, tem um problema de sensibilidade do consumidor, mas tem muita coisa para ser feita dentro de casa também, que a gente enxerga como grandes oportunidades, tá certo, Lucas? Então, eu diria que é um pouco dessas três coisas, tá? Lucas, bom dia, o Fábio. Para responder a sua segunda pergunta com relação aos estoques, não houve nenhuma mudança na nossa política de cobertura de estoque, tanto em matéria-prima quanto em produto acabado.
O que explica esse aumento de cobertura no terceiro TRI foi realmente os volumes vendidos aquém do que era esperado e planejado, né? E isso, consequentemente, teve um impacto na matéria-prima, né? Principalmente nos volumes. Esse é o primeiro fator. O segundo fator foi a alta do preço do trigo, tanto em dólares quanto em reais, entre o segundo TRI e o terceiro TRI. Tá? Então, assim, nenhuma alteração na nossa política de estoques. Perfeito, pessoal, obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, do XP. Senhor Pedro, seu microfone está liberado. Bom dia, Gustavo, Fábio, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho dois follow-ups, na verdade, para fazer. O primeiro sobre SG&A. Eu lembro que no último TRI a gente já discutiu bastante sobre isso, que a companhia já tinha tomado algumas medidas visando adequar o SG&A. E naquela oportunidade a gente chegou a conversar sobre um potencial de savings na ordem de uns 200 milhões até o restante do ano. A gente já viu uma melhora bem material aqui, tanto no absoluto quanto no relativo nesse TRI. E a minha pergunta é se, eventualmente, a gente pode esperar esse potencial de savings que a gente conversou de 200 milhões sendo atingido até o fim do ano, e se nesses 200 milhões já estavam englobadas essas ações que foram anunciadas nesse TRI. Ou, eventualmente, isso poderia ser até maior, né, olhando para frente no médio e longo prazo. Esse é o meu primeiro ponto, tá? O segundo é um follow-up sobre essa questão que você estava comentando sobre preço de commodity, né, e particularmente aqui sobre a palma. A gente viu uma escalada muito forte, né, no preço da palma. Aquela foto que o Fábio mostra ali no TRI andou até mais, né, depois daquele fechamento de TRI. E o Fábio já comentou, né, que não teve nenhuma mudança estrutural na política de aquisição da companhia, mas a minha pergunta é o que a companhia poderia fazer para mitigar essa alta da palma, né? E se vocês puderem lembrar para a gente quanto da palma pode ser substituído por outros óleos, seria interessante. E até um comentário do Fábio, né, ele comenta ali sobre revisão da formação de custo, né, etc. Minha pergunta é se poderia eventualmente ser discutida a revisão das receitas, né, do portfólio de produto, visando talvez mitigar essa alta da palma que está parecendo ser um negócio um pouco mais estrutural. Esses são meus pontos. Obrigado, pessoal. Olá, Pedro, bom dia, obrigado pela tua pergunta. A execução das alavancas lá para redução, vamos dizer assim, a adequação do SG&A, elas estão em curso, tiveram a grande parte delas já iniciadas, levantadas no trimestre anterior. A execução continua forte, todos os diretores estão assumir o compromisso, e todo mundo trabalhando de forma bastante robusta para essa entrega, tá certo? Tem surgido outras oportunidades, além das levantadas ali no segundo TRI, que deverá ainda melhorar as nossas entregas, se não para o quarto TRI, algumas coisas não vão dar tempo, mas para 2025. Assim, o importante é ter em mente que toda essa trilha está na direção de manter o SG&A ali sempre representando algo próximo dos 20%, certo? Então, acho que esse é o principal guidance que a gente pode dar. Em relação, tem uma questão do Palma também, a gente tem uma flexibilidade, principalmente nas gorduras, né, para usar ali nas margarinas, principalmente, cerca de 35%, substituir, por exemplo, palma por soja. Então, isso dá, e já estamos assim, fazendo essa conta de paridade a cada compra de um ou de outro commodity, isso já está sendo feito pela companhia, e tem ainda uma série de alavancas para aí tocante a malha fabril, unificação de algumas linhas, para você também mexer no custo de transformação, porque na verdade o preço de commodity você não tem muito o que fazer, né? Você não controla. E no caso do Brasil, está ainda mais desafiador em função da depreciação do real. Então você tem
além de uma subida que não é tão drástica, né, ela é uma subida suave, mas que tem subido ali, se a gente pegar no começo do ano, ela vem em agosto, acho que bateu ali o piso, ela vem subindo, a gente olha para tanto palma como trigo, né? Trigo também, olhando para frente, as últimas projeções do SDA tem ali um déficit pequeno, um déficit global aí de cerca de 8 milhões de toneladas, ali tem um gap entre o consumo e a produção, né? A última vez que eu vi, o consumo estava 805 milhões de toneladas e a produção ali 697, muito próximo, mas você não vê superávit de trigo também. Então, não deve ter nenhum spike nenhum spike grande como nós já vimos em pandemia e guerra, mas é um preço ali que está acima do que começou no ano. Então, acho que é um pouco disso. O que eu posso fazer para reduzir meu custo de transformação, otimizando o processo, o que puder fazer de mix de óleos, visando uma melhor paridade ali, a gente está fazendo também. A gente está com mais flexibilidade aqui na indústria, como eu falei, das margarinas, e esse tem sido o nosso playbook aqui interno, tá bom? Tá ótimo, Gustavo. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Senhor Tiago, seu microfone está liberado. Oi, obrigado. Oi, Gustavo, Fábio, prazer falar com vocês. Eu queria voltar na pergunta da Isa, falando um pouquinho do diagnóstico, né, que vocês fizeram, e acho que já discutimos bastante também nesse call, né, sobre os elementos que explicaram o resultado do TRI e as iniciativas que vocês anunciaram, né? Vocês trouxeram algumas coisas exógenas, falando de política de estoque de varejista, volatilidade do câmbio das commodities, dinâmica competitiva, e ao mesmo tempo vocês anunciam num trimestre como esse uma série de medidas buscando eficiência, reestruturação de pricing, área comercial e etc. Então eu queria, não está claro para mim ainda quanto de peso vocês atribuem aos fatores mais externos ou questões internas de execução ou de estratégia, né? E talvez uma forma da gente olhar isso, e aí eu ia pedir ajuda de vocês, é pensar em termos relativos, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, os dados que vocês divulgam da Nielsen em relação ao mercado, né? Tudo bem que ali é sell-out, mas obviamente dá um pouco de ideia de como é que está a demanda na ponta e as categorias na ponta. Não parece que houve nada de muito diferente, né? Ou mesmo quando a gente pensa na volatilidade das commodities e do câmbio, né? Não é a primeira nem a segunda vez que o setor vivencia volatilidade dessa ordem, né? Não faz nem muito tempo que a gente viu magnitudes ainda maiores. E aí a gente viu, nesse caso aqui, uma retração muito relevante de volume, com alta relevante preço médio. Então, eu queria a ajuda de vocês para explicar como vocês entendem a performance relativa comercial da companhia nesse trimestre, pensando relativo, eu falo em relação à competição, principalmente. Obrigado. Oi, Thiago, bom dia. Quem está falando é o Fábio. Eu vou começar aqui com a resposta. Acho que assim, obviamente, essa não é uma equação matemática para isolar um fator do outro, né? Como você colocou do que é externo para o que é interno, né? Na nossa visão, olhando talvez aí os últimos trimestres, né, existe um peso maior no que é interno, né? E o Gustavo elencou aqui uma série de oportunidades que nós temos na execução, né? Tanto do ponto de vista comercial, que é a venda em si, a precificação, as oportunidades de redução de custo de transformação, logística, enfim, uma série de linhas que impactam tanto o nosso resultado quanto o nosso balanço, né? Fazendo um paralelo do que nós tivemos de resultado nos últimos dois tris, no segundo e no terceiro tri desse ano,
que foram margens aquém do que nós gostaríamos. Com o que nós entregamos no segundo semestre do ano passado, né, foi um momento de expansão dos volumes, de margem EBITDA próxima dos 16%, nós não vimos nenhuma questão estrutural, tanto no mercado quanto na M Dias, né? Então, assim, nada relevante mudou, né, estruturalmente entre esses dois períodos, né? Agora, sim, do ponto de vista de execução, temos uma série de oportunidades que já começaram a serem trabalhadas e capturadas, né? Então, na nossa leitura, é muito mais uma questão, assim, neste momento, fazendo, assim, um olhar retrospectivo, assim, de curto, médio prazo, questões mais internas do que externas. Obviamente que os desafios externos estão aí, né? Assim, não é a primeira vez que a gente tem volatilidade, mas assim, houve volatilidade forte da commodity acompanhada de uma desvalorização do real entre o segundo e o terceiro trimestre. Isso criou uma dificuldade adicional. No mesmo momento que com taxas elevadas, taxas de juros ainda elevadas, né, a gente nota que os clientes ficam mais cautelosos com relação à gestão de capital de giro. Isso também coloca uma outra pressão no sistema. Então, assim, isso é conjuntural ou estrutural? Acho que aí a gente vai precisar aguardar um pouco para fazer essa afirmação. Mas, assim, observamos sim que houve uma conjuntura, né, que trouxe elementos talvez não novos, mas combinados, né, num curto espaço de tempo. E isso, acho que assim, acabou destravando uma série de planos que já estavam no nosso radar para melhoria de execução comercial e também de custo de transformação. Então, assim, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, né? A gente não consegue responder assim, colocando tudo isso numa equação matemática, porque realmente é muito difícil isolar esses elementos, né? Mas essa é a nossa, assim, leitura do diagnóstico que foi feito nos últimos meses. Não, perfeito, Fábio. E se eu puder, então, só focando nesse ponto, que eu entendo que a queda dos volumes talvez seja a variável primária dessa discussão inteira. Quando a gente olha o sell-in, né, os teus volumes mais baixos e estressando essa questão do estoque dos varejistas, você entende que o share da M Dias no sell-in, ele mudou bastante nesse trimestre em relação ao trimestre anterior, ou você entende que foi uma queda de volume que teria afetado o mercado como um todo? Eu não consigo te responder com share de sell-in, até porque também não tem essa informação dos concorrentes, né? Então, isso realmente eu não consigo te responder. Ok, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo para que faça as considerações finais. Bom, obrigado pela participação de todos. Um prazer mais uma vez estar com vocês. Continuamos aqui disponíveis, eu e todo o time de RI, para dar sequência, eventualmente, a entrar mais no detalhe em algum ponto mais específico. Seguimos aqui na busca dessa otimização, adequação do SG&A e incremento dos nossos volumes. Nos vemos no próximo call. Muito obrigado a todos. A videoconferência da M. Dias Branco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.